Na astronomia, corpos celestes são quaisquer matérias que pertencem ao espaço sideral. Incontáveis corpos celestes pintam os céus, como planetas, meteoros, meteoritos, asteroides, cometas e estrelas. Cada termo define um objeto de diferente grandeza e característica. Os cometas são o menor corpo contido no sistema solar, possui semelhança com um asteroide e é constituído majoritariamente por gelo. Eles podem ser periódicos, como é o caso do cometa Halley, que passa pelo sistema solar em intervalos de cerca de 76 anos, e não periódicos, que são aqueles que entram e saem rapidamente do sistema solar em direção ao espaço interestelar. Um cometa, ele possui uma estrutura física dividida em 3 partes, que são o núcleo, a cabeleira ou coma e a cauda. Já os asteroides, eles são objetos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, mas muito pequenos para serem considerados planetas. Eles são conhecidos como planetas secundários. A maioria dos asteroides está concentrada entre as órbitas de Marte e Júpiter, que é uma região denominada de cinturão de asteroides. O meteoroide, ele é um corpo que vaga no espaço. São pequenos asteroides que, quando penetram na atmosfera da Terra, geram calor por atrito com a atmosfera, deixando um rastro brilhante facilmente visível ao olho nu, dando origem ao meteoro. Já o meteoro é o nome genérico dos fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre. Quando um meteoroide penetra na atmosfera da Terra, ele produz um meteoro luminoso, que também é chamado popularmente de estrela cadente. O meteorito é o meteoroide que consegue vencer a atmosfera da Terra e vai se chocar contra a sua superfície. Normalmente, na linguagem mais popular, os meteoros e meteoritos são utilizados como sinônimos, o que está totalmente errado. Já o buraco negro, ele é um corpo celeste que se originou devido à morte de uma estrela com massa maior ou igual a 5 vezes a massa solar, onde nada consegue conter o colapso e o núcleo sucumbe às forças de compressão, originando grande densidade cuja atração gravitacional é tão intensa a ponto de nem mesmo a luz conseguir escapar. As estrelas, elas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas, sem se explodir, por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. Quanto ao tamanho, as estrelas podem ser classificadas em estrelas jovens, estrelas anãs, gigantes e supergigantes. A classificação real das estrelas é feita sobre seu espectro e sobre sua temperatura. Mesmo não levando em conta seu tamanho, elas são maiores tipos de corpos celestes. São os maiores tipos de corpos celestes. As estrelas nascem através das nebulosas ou berçários de estrelas, que são nuvens de gás e de poeira ricas em hidrogênio. As nebulosas elas se contraem e formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim, é formada uma protoestrela, somente após atingir uma temperatura altíssima, que tem inícios reações nucleares das quais vão resultar essas estrelas. Em relação ao tamanho das estrelas, para se ter noção da dimensão das estrelas, saiba que o Sol é uma estrela pequena. No entanto, ele tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a cerca de 1 milhão de planetas Terra. Em relação às cores das estrelas, existem estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis. As estrelas elas emitem luzes de cores diferentes em decorrência da sua temperatura. As vermelhas com cerca de 3.000 graus Celsius são as que têm a temperatura mais baixa, enquanto, com cerca de 40.000 graus Celsius, as azuis são as que têm a temperatura mais alta. As constelações são um conjunto de estrelas que, embora pareçam próximas a olho nu, estão extremamente distantes no espaço celeste. Dentre as principais constelações do universo vistas da Terra, as mais populares são o Cruzeiro do Sul, que é vista do hemisfério sul, e a Ursa Maior e Ursa Menor, que são vistas do hemisfério norte. As estrelas morrem após gastar o seu combustível. Quanto maior a sua dimensão, mais combustível elas consomem. Primeiro, as estrelas gastam hidrogênio e quando isso acontece, as estrelas envelhecem. A seguir, começam a gastar o hélio e isso faz com que elas cresçam muito de modo
que sua temperatura diminui, tornando-a vermelha. Com a sua morte, a estrela dá origem a vários elementos, entre eles o ferro. Após a sua morte, a estrela, dependendo de sua massa, ela vai dar origem a uma nebulosa que formará novas estrelas, a uma estrela de nêutrons, ou uma anã branca, ou a um buraco negro. O satélite é um corpo que orbita algo de maior tamanho, desde um planeta anão até galáxias inteiras, que orbitam outras de maior dimensão e força. Há dois tipos de satélite: o satélite artificial, que são aparelhos construídos pelos seres humanos e que costumam estar em órbitas dos planetas, e os satélites naturais, que são corpos celestes que gravitam ao redor de outro de maior tamanho e força gravitacional, formando um conjunto de um planeta principal e um secundário, por exemplo, nossa Lua. Os planetas, eles são corpos celestes sem luz e calor próprios, sólidos, arredondados e com gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela maior, que no caso dos planetas do Sistema Solar é o Sol. Os planetas anões são aqueles cujas massas são muito pequenas, de forma que eles não são os astros dominantes em suas órbitas e possuem luas que têm a massa de valor muito próximo. De um modo geral, os pesquisadores eles acreditam que um planeta nasce a partir dos restos do surgimento de novas estrelas. Os fragmentos de rocha liberados pela formação do astro colidem e se unem uns aos outros. Tudo isso começa com partículas pequenas, de apenas alguns milímetros, que depois atraem rochas cada vez maiores, que podem chegar a vários quilômetros de diâmetro. Com o tempo, o emaranhado vai ficando cada vez maior, até que atinge o tamanho e a massa de um planeta. As galáxias, elas são conjuntos de planetas, estrelas e nebulosas que são agrupados em razão da atração gravitacional, girando em volta de um centro de massa comum. Os astrônomos, através de pesquisas e observações, eles afirmam que há aproximadamente cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. As galáxias elas são formadas por agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente por planetas, estrela, poeira cósmica e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. A força da gravidade ela é o principal responsável pela união dos componentes de uma determinada galáxia. Os planetas do Sistema Solar eles são divididos em dois grandes grupos, os rochosos ou telúricos e os gasosos. Os planetas rochosos ou terrestres, eles estão mais próximos do Sol, sendo de maior densidade, menores, rochosos e interiores. Entre eles se destacam Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os planetas gasosos, também chamados de planetas jovianos, eles são mais afastados e são majoritariamente compostos de gases, sendo maiores e de menor densidade. Por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. Ele é o mais rápido e está mais próximo do Sol. Em função dessa proximidade, apresenta médias de temperatura de 125 graus Celsius, podendo chegar a 425 graus Celsius. Sua face oculta é escura e gelada, com baixas temperaturas. A atmosfera é bastante rarefeita e é basicamente constituído por ferro, sendo chamado por planeta de ferro. A superfície é semelhante à da Lua, rochosa e com diversas crateras. Já Vênus, ele é o segundo planeta mais próximo do Sol. Seu tamanho assemelha-se com o da Terra, com 12.104 km de diâmetro, e apesar de mais distante que Mercúrio, ele apresenta a temperatura de 461 graus Celsius. Está circundado por permanentes nuvens de dióxido de carbono, gás que retém boa parte do calor solar. A rotação de Vênus ela ocorre de leste para oeste, contrária de todos os planetas do Sistema Solar. O planeta recebeu esse nome em homenagem a Vênus, a deusa romana da beleza e do amor. Em relação à Terra, ela está a uma distância média de 149 a 150 milhões de quilômetros do Sol. É essa distância que contribui para que ela seja o único lugar do nosso Sistema Solar com condições de abrigar vida na forma que a gente conhece. A Lua é o satélite natural da Terra, e ele aparenta ser muito mais próximo de nós, mas na verdade, entre ela e a Terra, caberiam todos os planetas do Sistema Solar. Marte
está a 228 quilômetros de distância do Sol, e apesar de possuir um inverno muito rigoroso, com temperaturas próximas de menos 140 graus Celsius, é o planeta com um clima mais parecido com o da Terra. Entre as órbitas de Marte e Júpiter há um grande cinturão de asteroides. Esses pequenos corpos surgiram daquela mesma nuvem solar primitiva, porém não encontraram condições para formar um planeta. Em relação aos planetas gasosos, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, tendo um volume de 1.300 vezes maior do que o da Terra, e a composição desse planeta ela é bastante semelhante com a do Sol. E ele só não é uma estrela porque não possui a quantidade de massa necessária para elevar a pressão e a temperatura dos gases. Ele possui 67 satélites naturais, sendo os 4 principais Io, Europa, Ganímedes e Calisto, que foram descobertos por Galileu Galilei em 1610. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e é o 2º maior do nosso sistema solar. Ele é conhecido pelo complexo sistema de anéis, formados principalmente por gelo e poeira cósmica. Urano, ele é o 7º planeta a partir do Sol e foi o primeiro a ser encontrado por meio de um telescópio. Juntamente com Netuno, ele é um dos gigantes de gelo do céu. Tem 27 satélites conhecidos, dos quais se destacam Titânia, Oberon, Ariel, Umbriel e Miranda. E ele possui 13 anéis. Netuno é o 8º planeta a partir do Sol, com 14 mil quilômetros de diâmetro. O frio da sua superfície ele é muito intenso, em torno de 200 graus abaixo de zero. Ele possui 14 satélites naturais, dos quais se destacam Tritão e Nereida. Netuno ele ainda apresenta uma das superfícies mais turbulentas do sistema solar, com ventos que podem chegar a 2.000 km por hora. Plutão não é mais considerado um planeta, gente. Rebaixado em 2016 após a revisão das definições de planeta, realizadas pela União Astronômica Internacional. Mas por que ele não é considerado um planeta? Isso porque este pequeno corpo ele não consegue dominar a sua órbita. Agora um pouquinho sobre as fases da Lua. As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra, ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz que é proveniente do Sol. Assim como temos as fases da Lua, temos as fases do Sol. Mas nem todos sabem que o Sol também possui fase. Os ciclos solares são atividades na superfície do Sol, que tem um tempo de duração de cerca de 11 anos. Quando a atmosfera solar fica mais efervescente, ela lança chamas que podem alcançar tamanhos iguais aos de pequenos planetas. Esses momentos são chamados de máxima solar, pelo fato de as proeminências atingirem picos mais elevados. Embora tenha ciclos que chegam a 11 anos, o Sol também apresenta oscilações que podem durar centenas de anos. Após o período de pico elevado, a superfície do Sol volta a ficar tranquila, ou seja, passa por um período de estabilidade. Agora, falando um pouco sobre elementos químicos mais comuns, o hidrogênio e o hélio. No universo afora, o elemento mais presente é o hidrogênio. Estima-se que esse elemento leve, ele compõe cerca de 93% do universo. Outros 6% são compostos basicamente apenas pelo elemento hélio, enquanto os outros elementos mal chegam a 1% no total. Em relação ao estado da matéria, algumas diferenças. Na natureza, as substâncias são encontradas em 3 estados físicos, como todo mundo já conhece: o líquido, o sólido e o gasoso. A matéria que temos à nossa volta ela é formada de moléculas que são constituídas por átomos. Isso não ocorre só no âmbito terrestre. Uma combinação desses átomos forma substâncias que também são encontradas no sistema solar e na composição de certos planetas, dentre diversos componentes existentes no espaço.